Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo. Hoje eu estou com uma convidada especialíssima chamada Jace. Eu trouxe ela para falar um pouquinho da experiência dela, para ela contar o segredo dela, né? O que ela fez para superar aí as fragilidades, o momento frágil que ela passou, para que outras pessoas que estejam passando hoje saibam o que ela fez e também possam modelar, né? O que ela fez para que ela e deixou esse exemplo aí. Ei, lindona, como é que você tá? E aí, tô bem. Saudade. Tá com saudade? Vem aqui me ver. Tem que marcar um dia. Então marca. Gente, vocês acreditam que eu nunca peguei a Jace? Nunca a gente esteve presencialmente juntas. A gente sempre se ajudou online. Jace me ajudou me permitindo fazer parte da história da vida dela e eu ajudei ela com o conhecimento que eu tenho e, claro, com quem não pode faltar, nosso Papai do Céu, né? 4 Ele está em todas, anos, não tem como. 4? Já tem isso tudo? Nossa! Então, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho de como foi, assim, conhecer a Jace, né? Como é que ela chegou para mim. A Jace, quando chegou para mim, ela era uma pessoa muito insegura, vivia querendo agradar os outros, né? Ela só sentia segurança se as pessoas gostassem do que ela fizesse, né? Ela tinha uma dependência muito, muito grande da mãe dela. Ela não conseguia fazer nada sem a mãe tinha que estar perto o tempo todo. Ela tinha um medo de perder essa mãe que não era dela, né? Ela não conseguia lidar com as filhas, o casamento, ela estava confusa em várias coisas, né? E sem falar que ela tinha crises de ansiedade, que ia parar no pronto-socorro, né? Às vezes eu atendia, ela falava, ontem eu fui parar no pronto-socorro. E a gente trabalhava, e a gente conversava, e a gente, né, ia trazendo ali, até que, na época eu tinha um grupo, o Jace participava, mesmo ela com essas fragilidades todas, ela tinha força para participar, para estar presente. No dia da reunião, estava a Jace lá, né? A internet caía, a internet voltava e estava ela lá. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para que as pessoas que estão assistindo aqui, elas entendam que, independente da dificuldade que você tem, seja financeira, seja física, né? Às vezes estou com uma dor, estou com isso, estou com aquilo, mas é algo suportável. Então, suporte e faça aquilo que tem que ser feito, né? Porque se eu não faço o que precisa ser feito, eu continuo do mesmo jeito, eu não consigo sair do lugar, né? Eu continuo, como diz uma pessoa, eu ouvi, ela falou, se você não gosta do que está ouvindo, muda o que está falando, né? Então, às vezes nós queremos um resultado, mas nós não queremos fazer nada para ter o resultado. A gente quer que o resultado venha até a gente. E ele não vai vir sozinho. Depende apenas de nós fazermos algo. Fala um pouquinho para as pessoas quem é você, um pouquinho da sua história. Então, boa noite, meu nome é Jace. Antes de falar como que eu estou, vou contar um pouquinho da minha história. Então, há 4 anos atrás, eu tive depressão e crise de ansiedade também. Então, assim, eu era dependente da minha mãe, total, eu não saía, não viajava. Eu tinha uma empresa, minha empresa estava no início ali, meu esposo precisando de ajuda, eu também era casada, e eu não conseguia ajudar meu esposo. Meu esposo queria ajuda, porque nós abrimos uma empresa, e eu não podia sair de casa. Quem cuidava das minhas filhas era minha mãe, quem lavava minhas roupas era minha mãe. Então, assim, tudo era minha mãe. Eu não viajava, meu esposo me chamava para viajar, e eu não viajava porque eu tinha muito medo de morrer longe da minha mãe. E era uma situação muito complicada, né? Porque eu tinha 28 anos, dependente total, tinha um casamento para cuidar, tinha minhas finanças também, né? Porque eu tinha uma empresa recém-aberta, e eu não cuidava nem de mim. Então, assim, como é que a gente vai cuidar de uma empresa, do nosso casamento, dos nossos filhos, se nem nós estamos conseguindo cuidar de nós mesmos, né? Nós não conseguimos cuidar. Então, eu tinha medo de sair da minha zona de conforto, porque, querendo ou não, eu sabia que a minha mãe estava ali resolvendo meus problemas. Então, assim, minha mãe foi guerreira em segurar minha barra ali, mas ao mesmo tempo eu tinha vontade de melhorar, de mudar de vida. Eu queria, porque eu pensava, eu sou nova, tenho um esposo, tenho uma família. E daí foi onde eu procurei ajuda, né, para que me ajudasse a passar esse momento. Então, assim, quando eu consegui, que foi onde eu encontrei Licelmo, grupo, procurei em vários lugares, várias coisas para que eu saísse da minha zona de conforto, eu consegui destravar tudo na minha vida, né, financeira. Eu comecei a trabalhar. Hoje a minha empresa, quando eu iniciei, minha empresa tinha 4 colaboradores, hoje eu tenho 150 colaboradores. Eu trabalho
trabalho, então, assim, de 7 às 7, uma correria louca. Minha família, a hora que meu esposo quer viajar, eu arrumo a mala e tchau, tô indo, vamos embora viajar. Até falei para ele, esse dia eu estava lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é necessário que a gente dá o primeiro passo. Eu costumo dizer que o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas só depende da gente. Se a gente não der esse primeiro passo, ninguém pode dar. O segundo, um psicólogo, um médico, um amigo pode dar, mas o primeiro mesmo é só nós, né? Que o meu primeiro passo foi procurar ajuda, onde eu encontrei a Eliselma, que me ajudou eternamente, sou muito grata a ela, ao grupo. Ali tinha dias que eu não queria nem estar ouvindo o que estava acontecendo, mas eu estava ali. Né? A internet cai e volta, eu queria saber o que estava acontecendo, então eu queria ajuda. Então, para você que também vive uma situação assim ou parecida, é necessário dar o primeiro passo, que é o mais importante. O que a gente vê hoje, Geice? A gente vê as pessoas querem algo, mas elas não querem buscar. Elas querem que você traga numa bandeja e sirva elas. Né? Eu tenho até um amigo que é personal que ele diz assim, as pessoas não querem emagrecer, elas querem que eu emagreça elas. E eu falei para ele assim, eu entendo bem como é que é isso, porque lá no meu consultório é a mesma coisa. Elas chegam aqui, primeira coisa, elas perguntam assim, quanto tempo vai demorar para eu ficar boa? Né? Para eu ficar bem? Né? Segunda coisa, elas não querem fazer aquilo que tem que ser feito. Elas começam a dar desculpa, e eu falo para elas, a desculpa não é para mim. A desculpa que você está dando é para você mesmo. Porque o resultado que você vai ter não é para mim, é para você. O resultado não é meu. Eu não vou me beneficiar disso. Vou me beneficiar sim, porque eu vou ficar feliz. Quando eu vejo alguém que eu atendi, que tinha todas essas fragilidades, tinha 4 funcionários, hoje tem 150. Eu fico super feliz e orgulhosa com isso, né? Então, o resultado da Geice não é só dela, é meu também. Mas primeiro é dela. Mas é só mérito meu? Não, é dela também. Por quê? Porque ela não só ouviu, ela praticou aquilo que ela ouviu, né? Então, tem um texto na Bíblia que diz assim, para nós não sermos como aquele que observa as ondas, né? Que observa o vento vai, o vento vem, ele fica ali só olhando, né? Ele não faz, ele não age, ele só observa. E hoje é o que a gente vê muito nas pessoas, elas só observam, elas só aprendem, né? Compra um curso, compra outro, compra livro, compra não sei o quê, e não faz aquilo que tem que fazer. Então, quando a gente age, né, em cima daquilo que, seja um livro que você adquiriu, seja uma aula que você assistiu, mas quando você age, pega o conhecimento e faz algo com ele, vira sabedoria. Então, você precisa o quê? Pegar aquilo que você conhece, olha, as pessoas, faculdade. Eu tenho 3 faculdades, tantos doutorados, tantos mestrados, e eu pergunto assim, você faz o que com isso? Não, mas é porque eu não estou bem preparado ainda. Eu preciso ainda fazer uma pós, não sei de quê. Sim, mas quando você vai usar isso para abençoar alguém? Né? Porque nós não estamos aqui na Terra para adquirir conhecimento eterno e botar na gaveta. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas, porque pessoas é o que Deus mais ama aqui na Terra. Então, não adianta eu ter toda uma bagagem de conhecimento, de experiência, e ver uma Geice morrer do meu lado. Então, eu preciso fazer algo a respeito disso. Às vezes, eu tenho informações que pode... mas eu não tenho um curso, eu não tenho uma formação. Mas você tem a experiência só tem quem vive. Não tem quem vai lá na faculdade. Não tem quem faz mestrado, doutorado. Tem a sua vivência. E a sua vivência, ela pode salvar vida. Ela pode salvar uma pessoa. Né? Então, não se trata apenas, não estou falando que não é para estudar, não estou falando isso. Não se trata apenas de você se preencher de conhecimento, mas se trata de o que você vai fazer com este conhecimento. Então, se eu tenho muito conhecimento, mas eu não faço nada com ele, não serve de nada. Né? Então, quando a gente pegou o conhecimento, ela aplicou, ela praticou o conhecimento, aí foi que ela viu o resultado. Não foi quando ela adquiriu apenas. Ela teve um direcionamento, mas ela teve que agir através desse direcionamento. Nossa, ela é muito difícil, né? Aquele medo que a gente tem. Quando eu tô contando a minha história, eu falo assim que o primeiro dia de trabalho meu foi a treva. Pra mim, parecia que eu tava indo morrer. Cheguei lá, aquela coisa ruim, aquela sensação, mas aí eu venci o primeiro dia, aí o segundo dia eu já comecei a gostar, o terceiro eu já fiz amizade, já se vai aí os 4 anos. Então, assim, não foi fácil para mim, assim também como não vai ser para quem vai tentar sair da sua zona de conforto. Mas é necessário isso, né? Sim, e outra coisa, quem se beneficiou não foi só a Geice, não.
Lembra que ela falou? Meu esposo precisava de mim e eu me negava a ajudar com os meus medos, com as minhas crenças, com os meus traumas, né? Mas não, depois que ela se ergueu e teve resultado, esse resultado foi bom não só para ela, mas para o casamento dela, para os filhos dela, para a família Para minha como um mãe. todo. Para a mãe dela, inclusive a mãe dela depois entrou no grupo, né? Ela também tinha alguns traumas, alguns medos e também avançou, também cresceu, né? Então, quando a gente se abre para que entre o conhecimento e a gente se dispõe a colocar ele em ação, aí sim vai ter resultado, aí sim vai ter resposta, né? Que as pessoas têm, é porque eu estou sem vontade, porque eu estou sem força. Sim, mas quando você está trabalhando, você não faz sem vontade? Você não acorda todo dia doido de vontade de trabalhar, mas você vai. Então, quando é para nós também precisamos fazer sem ter vontade. Por exemplo, hoje, olha a hora que é, 8h30, 8h47 agora, né? Eu não queria estar aqui fazendo live. Eu acho que Geis também não, porque a gente trabalhou o dia todo. Então, agora eu queria estar dormindo. Mas nós precisamos dar testemunho e ajudar outras pessoas. Olha, a zona de conforto em que você vive vai te matar. Tudo que nós temos hoje está dentro da nossa zona de conforto. E tudo que nós ainda queremos está fora dela. Você vai se contentar só com o que você tem? Ou você vai sair dela para conquistar o que você ainda não tem? Né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa entender que não adianta só ouvir. Eu não posso ser só ouvinte, né? Como diz a palavra. Eu não posso ser só ouvinte. Eu tenho que ser fazedor. Então, eu escuto e executo. E eu tive um mentor que ele dizia assim, de tudo que você aprender, você aprende. Você aplica 80% e estuda 20%. Tudo que você estudar nos 20%, você aplica o que serviu. O validou, você guarda. Não validou, descarta e continua aprendendo. E validando. A parte do validar é a parte que é a prática do negócio. Né? Só que muitas vezes eu não quero. Assim, mas você não viveu isso, não sabe como é difícil, né? E aí eu costumo sempre estar contando a minha história para um e outro, e eu vivi isso. Eu sei que tem dia que a gente não tá afim, tem dia que a gente quer ficar só na nossa casa, não quer conversar com ninguém. Então, assim, eu vivi essa parte. Mas a pessoa precisa se movimentar, né? Sim. E as pessoas acham que as coisas vão vir no colo delas. Aí ela melhorou rápido, foi assim. Eu lembro que uma vez a Geis chegou com o cabelo pintado, né, vermelho, aquele cabelo vermelhão, e ela gostou do cabelo. E aí ela chegou, ela falou assim, gente, vocês acharam meu cabelo bonito? Ela queria aprovação, ela buscava aprovação, né? E aí todo mundo, nossa, ficou muito legal o seu cabelo e tal. Aí ela desabafou. Aí ela falou, vocês acreditam que eu cheguei lá na minha igreja e teve pessoas que não gostou, e ela tirou uma foto, que eu lembro, ela estava com vestido, o vestido tinha flores que combinavam com o cabelo dela. E aí ela ficou muito, muito triste, porque a pessoa falou para ela que o cabelo dela ela não combinava com o cabelo vermelho. E eu falei assim, e você respondeu o quê para a pessoa? Aí ela falou assim, eu fiquei meio que sem resposta, né, porque eu gostei tanto do meu cabelo, mas a pessoa disse que não ficou legal. E eu falei assim, então, mas o cabelo está na cabeça de quem? Na sua ou na da pessoa que falou? Então a gente precisa parar com esse negócio, né, de esperar o outro. Não, peraí, deixa eu esperar ver se o outro gosta, ver se o outro aprova, ver se ele vai comigo, faz comigo. Ele não vai fazer. Quem tem que fazer é você, né? Casais, eu vejo muito casais, né? A esposa, principalmente a esposa, não, tem que esperar se meu marido vai querer, se ele vai me ajudar. Você quer ver quando eu atendo uma mulher individual, ela precisa de tratar, e ela fala assim, vou falar com meu marido. Esquece, não vai voltar mais não. Não volta. Entende? Mas eu já fui essa mulher aí. Eu tô esperando meu marido. Você vai esperar ele até um dos dois morrer, porque você não depende do outro para executar. Você depende do outro porque você ama, porque você respeita, mas não para fazer o que tem que ser feito. Isso você faz sozinho, né? Licel, mas é porque eu dependo do meu marido financeiramente. Por que você depende do seu marido financeiramente? Você não tem capacidade para gerar renda? É impossível que você não tenha essa capacidade. Aí você pergunta às pessoas, o que você sabe fazer? Elas falam, nada. Então, é impossível. Não existe um adulto que não saiba fazer nada. Isso não existe, né? Então, o que a gente precisa é parar de ser criança,
né? Viver o adulto faz o que tem que ser feito. Ele não faz o que ele quer. Isso é criança. O adulto faz o que precisa ser feito, né? Doa quem doer, cansado ou não, querendo ou não, ele vai executar porque tem que executar, né? Eu não vou ficar escolhendo, hoje eu tô com vontade, disso aqui eu gosto, disso eu não gosto. Isso é coisa de criança, né? Já passou a fase. Não que você não viva a sua criança, mas você precisa ter um controle para o momento da criança e o momento do adulto. Porque se uma criança mandar na sua vida adulta, você imagina o que isso vai virar, né? Então, o que aconteceu com a Geise? Fala aí, Geise, como é que tá seu relacionamento com a sua mãe hoje? Nossa, mãe, agora a gente viaja, passeia, nós é mãe e filha, né? Filha adulta. Eu tô lembrando aqui, você falar de criança, a primeira vez que eu te liguei, você falou, você é um bebê. Isso tocou tanto em mim que eu falei, gente, como que ela me chama de bebê assim? E realmente, né? Na hora que eu dava crise, eu corria lá pra minha mãe, não pro meu esposo, que era o que deveria me ajudar, e tava ali pra me ajudar. Hoje não, hoje eu vivo uma vida de uma mãe, uma filha, de amiga, hoje eu ajudo a minha mãe, hoje eu tenho meu esposo aqui para me auxiliar, então assim, as coisas entrou no eixo, né, aonde deveria estar desde o início. Tanto que, falando sobre empresa, naquela época, se acontecesse alguma coisa, eu não tinha nada, eu não trabalhava, não sabia fazer nada, como que eu ia sustentar minhas filhas, era dependente dos meus pais. Hoje não, hoje eu até brinco com meu esposo, falou, aqui é 60 meu, 40 seu, hein? Então assim, hoje eu tenho a minha independência, hoje eu saio, vou pro shopping, só falo com ele, tô indo ali. Então hoje eu sou livre, na verdade, eu era presa, sem saber que era presa, e hoje eu sou livre, devido ao primeiro passo que eu dei, que eu decidi a cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dos outros. Sim. E é interessante que as desculpas que a gente dá só convence a gente mesmo, né? Os outros não tem como convencer, o que está tão na cara, que não convence, né? Por exemplo, a pessoa vira e fala assim, a frase a desculpa mais dada, em primeiro lugar, não tenho dinheiro. E a segunda, não tenho tempo. Essas duas eram disparadas, né? Então, quando você diz que você não tem dinheiro, você está contando uma grande mentira. Por quê? Porque ninguém vive sem dinheiro. Quem não tem dinheiro está morto, né? Você precisa de dinheiro para tudo. Não que você tenha que ser dinheirista e amar o dinheiro, não. Mas você tem que ser realista e reconhecer que sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não tem internet, sem dinheiro você não veste, você não toma remédio, nada. Sem dinheiro é nada. Aqui nesse mundo capitalista em que a gente vive, né? Então, na verdade, não é que você não tem dinheiro, né? Então, a prioridade na sua vida nesse momento é o quê? Tem uns que é viajar, tem uns que é pagar conta, tem outros que é comprar uma casa, um carro, N prioridade, né? Menos cuidar de si mesmo. Lembrando que se eu compro um carro, eu preciso de mim para dirigir o carro. Se eu vou viajar, comprar uma viagem, eu preciso de mim para viajar. Se eu preciso fazer uma festa para os meus filhos, cuidar dos meus filhos, eu preciso de mim para cuidar dos meus filhos, né? Se eu preciso limpar minha casa, mudar sei lá o que da minha casa, fazer uma reforma, eu preciso estar lá depois que esse negócio acontecer. Mas eu não reconheço isso. E aí eu faço o quê? Não, primeiro eu vou reformar a casa. Primeiro eu vou viajar. Primeiro eu pago conta. Tudo primeiro vira uma fila quilométrica e você fica lá no final da fila, né? Então, por exemplo, eu estou dando um curso agora, vai iniciar dia 5, um curso para mulheres casadas, porque eu vi uma necessidade muito grande nisso, né? A questão do relacionamento, finanças, dentro do relacionamento, tal. Eu abri o curso dentro do grupo, lá nosso, para oferecer, porque eu vi muita necessidade lá. Tem 84 mulheres. 8 se inscreveram. 8. Né? Então, vamos dizer 10% do que está lá. Ok. Mas, será que todas tiveram a consciência de, será que se eu fizer esse curso eu aprendo a não dever mais igual eu devo hoje? Será que se eu fizer esse curso, eu e meu marido vamos parar de brigar tanto igual a gente briga hoje? Meus filhos vão parar de ver essas cenas e não vão ser crianças que estão sendo traumatizadas por causa disso? Então, as pessoas não pensam no todo. Ela foca no dinheiro. Quanto que é? Quantas vezes? Quanto tempo? Elas focam nisso, né? Elas não focam no benefício que isso vai trazer. E tudo que nós
queremos hoje, eu vou ter que investir dinheiro, tempo e energia. Tudo, qualquer coisa na Terra que você quer hoje possuir, você vai ter que investir tempo, energia e dinheiro. Aí você investe em coisas, em viagens, num monte de coisa. Mas em você não investe. E aí, você consegue as coisas? Consegue. Só que a sua vida continua toda confusa, do mesmo jeito. Né? Então, e adiantar a Jace hoje viajar e ter várias crises de pânico, igual ela tinha na viagem? O que ela ia curtir da viagem? E ela descrevia para mim o que ela sentia. Você lembra disso, gente? Eu lembro que a última crise que eu dei foi em dezembro. Eu estava numa casa de praia, passeando, e eu dei a última crise lá. Então, assim, todo mundo muito feliz, né? Natal, e eu em pleno uma crise. Então, assim, aquilo ali para mim foi o auge, né? Não tem como, todo mundo ao meu redor acaba sofrendo, assim como das outras pessoas também. Família sofre, esposo, filho. A minha filha me via dando crise com 7 anos de idade, ficava desesperada. Então, assim, é uma situação que eu não queria para mim. E acredito que as pessoas também, hoje, elas estão meio que acostumadas a viver assim, essa é a vida que eu tenho. Mas não é. O mundo lá fora é muito grande. Tem muita coisa pra gente aproveitar lá fora. É tudo que nosso Pai deixou para nós. Ele fala assim, eis que te dou vida e vida em abundância. E nós não sabemos viver essa vida de abundância. A gente vive a vida limitada. Aqui, tem uns que ainda falam assim, eu estou vivendo do jeito que dá para viver. Outros falam pior ainda, falam assim, estou sobrevivendo. Como assim, gente? Então você não está vivendo, você não está desfrutando da vida que Deus te deu. Não foi essa, né? Então a gente precisa ter consciência de que primeiro é Ele. Isso está lá no Velho Mandamento, no nosso manual, está lá, fala assim, ó, primeiro mandamento, ama a Deus acima de toda e qualquer coisa, porque é dele que provém tudo que nós precisamos para ter a nossa vida de abundância. Depois, ame o próximo como a si mesmo. Então tem uma condicional. Para você amar alguém, você tem que se amar primeiro. Se você não tem amor por você, você vai amar o outro como? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Né? E o que a gente mais vê é isso. Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que... Não, hoje eu ouvi isso. Uma pessoa foi trabalhar passando mal. E eu falei, por que você veio trabalhar? Você está doente. Você está pálida, você não consegue ficar em pé. Não, mas eu tenho que vir para mostrar que eu sou responsável, que eu não falto trabalho. Sim. E se você cai dura lá no emprego? Isso é mostrar que tem responsabilidade? Isso é uma forma de você mostrar que você é irresponsável até com você. Né? Porque se eu não cuido de mim... Pode falar, gente. Hoje também eu tenho visto, assim, as pessoas me perguntam, né? Eu trabalho eu e meu esposo o dia todo, vai para a igreja junto, 24 horas ligado ali. E às vezes acontece alguma coisa no dia a dia que a gente já olha um pro outro e morre de rir, né? Então, será que se eu tivesse me tratado, eu teria essa amizade com ele? Ou ele teria me largado porque eu não me tratei, a gente não combinava, porque ele queria uma coisa, eu queria outra. Na verdade, eu não queria nada, né? Eu queria ficar no meu mundo e ele queria desenvolver, crescer. Então, assim, hoje a gente trabalha, a gente ri, a gente é amigo, a gente tem o nosso lar estruturado devido a isso, né? Ele também esperou, suportou passar o meu processo, que não foi fácil. Eu tive todo aquele acompanhamento, então, assim, não foi fácil. Mas hoje a gente tem uma vida estabilizada, uma amizade. Hoje eu falo com ele, tô saindo, hein? Tô indo ali. Então, se eu não tivesse me tratado, talvez eu não teria ele, já tinha ido embora, me largado, né? Procurado algo melhor. E hoje os casamentos, eles estão assim. As pessoas estão morando juntas, mas não estão se entendendo, também não estão procurando ajuda, não quer mudança. Sim. E aí um culpa o outro. Eu tenho atendido casais aqui. Geralmente a queixa do marido minha mulher reclama de tudo, ela é muito reclamona. Nossa, sente dor para tudo quanto é lugar, só sabe reclamar das dívidas, reclamar dos filhos, reclamar de que eu não ajudo. Né? Essa é a queixa do homem. Da mulher nossa, meu marido chega em casa e não faz nada. Nossa, tem que fazer tudo, não me ajuda. É sempre a mesma reclamação, não muda. Só muda, como nós falamos dos filhos, né? Só muda o endereço. As reclamações são as mesmas, né? Então, para de ficar olhando para o outro, a parte que é do outro, e olha para a sua. O que é que você tem que fazer e que você não está fazendo? Né? Eu fico olhando os defeitos do outro, o que o outro tem que mudar, o que o outro tem que fazer, mas e a sua parte? Você olhou também? O que você tem que mudar, o que você tem que fazer e você não está fazendo? A Geice, ela procurou ajuda, né? Ela não foi... Eu garanto que o marido dela estava que não aguentava mais, porque ninguém aguenta, gente. Uma pessoa toda hora dando crise, toda hora reclamando, não aguenta, até porque homens,
eles têm um certo bloqueio para problemas psicológicos. Eles resistem em não entender. Não é que eles não têm capacidade de entender, não. Eles têm. Mas eles têm uma resistência. Tipo, uns falam assim, isso é frescura. Um fala assim, isso é falta de roupa para lavar. Tô cansado de ouvir. Mas é o jeito deles, é a mentalidade, é a forma que foi criado. Tá, mas e se Geice ficasse só ouvindo as críticas, o que os outros falam, e não agisse? Não falasse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ela ia estar do mesmo jeito até hoje. E esse passeio que você está contando, não sei se você lembra, você falou para mim. Falou, eu tô aqui, você estava lá ainda, você me mandou mensagem, eu tô aqui, não tô conseguindo me divertir, eu tô tendo crise, né? E você imagina, você sair um passeio em família, que é uma coisa maravilhosa, né? Tá no meio de pessoas que você ama, que se sentir acolhida, protegida ali, e não curtir. Não consigo, porque eu tô tendo crise, eu pensando mil e uma coisa, e não precisa disso, né? Então, a questão é, mude suas prioridades. Mude suas prioridades. Invista o seu dinheiro primeiro em você, né? Em você, existem os 3 relacionamentos, com Deus, comigo, com os outros. Então, se você que está aí sem se relacionar com aquele que te criou, você não vai se achar nunca, porque a sua conexão está cortada. Então, primeiro você tem que conectar nele. Ele é o cara que te conhece, ele te fez, ele sabe tudo a seu respeito. Ninguém mais na Terra, nem você mesmo, sabe sobre você do que ele. Então, sua primeira conexão é com ele. E aqui eu não estou falando não se trata de denominação, não é isso. É sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Depois que você acertar isso aí, agora você pode olhar para você. Como é que você está? Por que você está assim? Há quanto tempo você está assim? O que você precisa fazer para não estar mais assim? Se você não consegue fazer sozinho, quem você tem que procurar para te ajudar? Não fique sozinho, não. Pelejando, tô tentando. Quem tenta não faz. A própria palavra dela está falando, eu estou tentando. Ou seja, não está fazendo, está só tentando. Só tentar não te leva a lugar nenhum. Depois, sem forçar. Quando você está bem, você respinga nas outras pessoas. Né? Igual a gente falou, se eu estou mal, meu marido está mal, meus filhos estão mal, minha mãe está, todo mundo que está em volta de mim está mal, por estar me vendo mal. E se eu estou bem? É a mesma coisa. Eu também vou transbordar na vida de todo mundo vai ficar feliz por ver quem eu me tornei. O que seu marido fala, gente, desse período que você passou se cuidando? Não, ele me incentivava, achava assim que eu tinha mesmo que procurar uma ajuda, né? Até mesmo porque ele queria eu ali com ele, né? Eu não estava. Eu vivia só no meu mundo e no mundo da minha mãe. Hoje não, hoje a gente tem uma vida muito aberta, graças a Deus, eu me incentiva, tanto que essa semana mesmo eu andei muito agitada, igual eu te falei. Mas aí eu tô querendo pegar problema dos outros pra mim, quero ajudar todo mundo. Então, como eu já sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em mim primeiro, gente, vamos com calma aí, tenta resolver esse aqui, tenta resolver ali, porque senão a gente também sai ali, depois desse processo meu, eu quero ajudar todo mundo. Todo mundo que tem uma depressão, que tem uma crise. Então acaba que eu movo também. Ajuda direcionando. Isso, mas a gente acaba pegando quer ajudar a pessoa que a gente viveu aquela dor dele, né? Então a gente meio que entende. Então eu falo, não, vamos recuar, vamos dar uma desacelerada. Mas hoje a vida que eu vivo, hoje as pessoas me perguntam, né? Como é que você fez? Por que você vive tão bem com seu esposo? Como, né? Que fórmula mágica? Não existe uma fórmula mágica. A gente tenta ajudar, eu e ele crescemos junto, porque hoje ele consegue ajudar casais, o marido, por exemplo, porque ele viveu certas coisas comigo. Hoje eu ajudo a esposa porque eu sei o que eu vivi. Né? Então os esposos hoje não querem entender como é que a esposa tá. Meu esposo hoje viveu isso, então ele consegue aconselhar casais, né, para poder passar por esse processo a qual nós passamos também. Isso é muito maravilhoso, né? Eu aprendo algo e transmito. Isso que eu aprendo. Eu não guardo para mim, né? Eu não vejo o outro morrendo ali do meu lado, eu tenho um remédio, mas não dou para ele, né? Então, para que serviu eu passar por esse processo? Serviu para que eu aprendesse, cicatrizasse minha ferida, e agora a minha cicatriz vai ajudar outras feridas a serem cicatrizadas, né? E, Geice, assim, eu tenho muito orgulho de você, do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento.
de você ter se permitido, né? Que no nosso manual fala, eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui no processo, sendo aperfeiçoados, mas só quando a gente se abre para Ele. Porque Deus, Ele não faz nada que eu não queira que Ele faça, Ele não vai fazer. Só se eu permitir. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, mas é só se eu abrir que Ele vai entrar. Ele não vai invadir, Ele não vai arrombar, não. É só se eu quiser. Então, o conhecimento, ele está disponível, mas a aplicação dele só depende de você, da pessoa que está com o problema. Então, por exemplo, você vai lá no médico, o médico passa lá para você. Ó, você vai tomar esse remédio aqui de tal dor, vamos colocar 10 ml de 8 em 8 horas. Aí você vai para casa, bota lá o remédio em cima da mesa. Aí você esquece de usar o remédio, você toma uma vez ao dia, outro dia você esquece, passa 30 dias, você volta lá no médico. Aí o médico fala, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tomou o remédio? Como é que você ficou? Ah, tomei o remédio. Tomou? E como é que você ficou? Ah, tô do mesmo jeito. Por que você tá do mesmo jeito? Porque você não faz do jeito que é orientado. Você quer fazer do seu jeito. Do seu jeito é do jeito que você tá. Né? Então, a gente precisa ser mais verdadeiro, mais honesto com a gente. Eu tenho esse costume de falar, né? Pare de contar historinha para você e seja honesto. E dói, a verdade dói, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então você pode mentir para mim, você pode mentir para o outro, você pode mentir para você. Mas tem uma pessoa que você não consegue mentir, que ele diz assim, que ele conhece as intenções do meu coração. Para esse aí você não mente não, não tem como, né? Então o que eu preciso? Eu preciso, mesmo que dói, né? Igual quando a gente erra, a gente não quer reconhecer que errou, né? Não quer. Mas se eu falar assim, não, eu gosto sempre de contar uma experiência que a minha filha teve quando ela era adolescente. Ela chegou na igreja, ela era na fase de adolescência, para jovem ali, ela ficou mais fechada. E aí ela assistiu o culto, falava amém, ela rachava fora, não esperava nada, não queria saber de ninguém, e nada. E aí um dia uma jovem chegou para ela e falou com ela que ela era muito metida, que ela não conversava com as pessoas, e falou tudo que ela era. E ela foi embora, cheguei em casa, ela tinha ido embora na frente, como sempre, cheguei em casa, estava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, mãe, fulana me chamou, você acredita que ela falou na minha cara que eu sou metida, que eu não falo com ninguém, e que eu não sei o quê? E no meio da fala dela, ela parou. E aí ela falou assim, eu vou observar, eu vou pensar sobre isso, se o que ela falou, eu faço mesmo. Tipo assim, mas a princípio ela não pensou que ia pensar para se melhorar, a princípio não era isso não, a princípio era assim, eu vou esfregar na cara dela que eu não faço isso que ela falou. Mas aí, quando ela parou para pensar, ela falou assim, mãe, eu faço mesmo o que ela falou. Eu chego, eu não falo com ninguém. Eu assisto tudo e vou embora. Eu não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Né? E aí ela falou assim, eu entendi que isso que ela falou me ofendeu muito, estou muito triste, mas é verdade. Né? E é isso que a gente precisa aprender a fazer com a gente. Olha só, você tinha que ir para a academia e não foi. Por quê? Ah, porque eu tinha que fazer comida, porque eu estava cansada, não, você não foi porque não quis, porque você deu desculpa não ir. Só isso. Eu tive uma crise hoje, mas eu sei que eu tinha que ter ido na consulta, eu tinha que ter pegado uma nova receita para não ficar sem remédio, eu tinha que ter iniciado a minha terapia, mas aí eu não fui, não fiz. Mas é porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha tempo, e agora está aí dando crise aí. Não, agora eu vou. Precisou disso, tá aí? Entende? Então são atitudes de criança que fica se dando desculpa. Não, depois eu faço. Amanhã eu faço. Mais tarde eu faço. Depois eu dou um jeito. Não tem jeito. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem jeito. Não tem que dar jeitinho. Tem que fazer. Né? Então imagina a Geice, até hoje, ela falou que tem 4 anos, eu nem sabia que tinha tanto tempo assim. Imagina a Geice, 4 anos, tendo as mesmas crises, com a mesma mentalidade que ela tinha. Como que ela ia estar hoje? Se é que ela ia estar aqui. Né? A cada crise ia para o pronto-socorro, você imagina. Não, e falando como criança, né, a primeira crise que eu dei, eu cheguei lá falando que eu estava infartando. Aí já te coloca nas máquinas, tá tudo ótimo. Então o que eles fazem? Eles vão te apagar. Quando me deram um remédio, eu falei, eu não vou tomar, cuspi. Cuspi o remédio e vim embora. No outro dia eu estava onde? No mesmo lugar.
Então, assim, aí eu tomei o remédio na segunda vez, né? Então, assim, a gente não quer passar por um processo. Se é necessário, cada caso é um caso. Se é necessário que tome a medicação, que tome. Ah, mas é remédio de gaderno? Não, é necessário tomar o remédio, é necessário fazer um tratamento, é necessário, né? Então, as pessoas também têm esse preconceito de não querer se tratar, de não querer fazer isso. Verdade. E às vezes também por não entender, né? Ah, eu tomei um remédio, o remédio me deu dor, o remédio fez isso, aí eu parei de tomar. Ok, mas você voltou no médico? Para o médico te passar um outro remédio? Ah, não, só parei. Então vai voltar a estaca zero. Vai voltar tudo de novo se não piorar, né? Então, a gente não pode ser negligente, a gente não pode fingir que está tudo bem. Fingir é contar mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira. E quem se dá bem com isso é só ele. A gente precisa se conscientizar que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Eu tenho o costume de dizer assim, você acha que é difícil? O difícil você faz logo, para você se ver livre disso. Desde criança eu penso assim, tá difícil para você? Então faz logo, que o difícil acaba. Acabou, pronto. Né? Então, vou falar aqui do grupo. Se tiver alguém aí que quiser fazer parte do grupo, me chama no privado. Ou convide alguém também que você conhece, que às vezes está precisando. Lá a gente vai tratar, né, não só de casamento. Para que o meu casamento fique bem, lembra? Eu tenho que estar bem, né? Então não adianta eu querer que, nossa, meu casamento tem que ir a mil maravilhas, mas eu tô só o farrapo. Então não adianta. Tem que começar por mim. Ah, mas o meu marido não faz, o meu marido não me escuta, nós não estamos falando do seu marido, a gente está falando de você. Né? Então, muda o foco. O outro, eu não mudo ele porque eu quero. Ele só muda quando ele quiser. Eu duvido se o marido da Geice não falou para ela várias vezes, Geice, você precisa procurar ajuda, Geice, você precisa fazer alguma coisa. Duvido se ele não falou, mas ela só fez quando ela quis. Porque não adianta o outro querer por nós. Quem manda em nós somos nós. Quando o nosso Papai do Céu deu pra gente uma coisinha maravilhosa e extremamente perigosa, chamada livre-arbítrio. Então, saiba usar a liberdade que você tem. A palavra diz assim, Deus não nos deu liberdade para sermos prisioneiros. Não é isso. Então, a liberdade é para que a gente se sinta livre. Só que a gente tem que saber a consequência da nossa liberdade. Tudo que você fizer, sua ação ou a falta de ação, vai gerar uma consequência, um resultado para você. E aí você escolhe qual você quer. Ou você faz igual a Geice, age e tem o resultado, ou você fica na zona de conforto e não tem resultado nenhum. E não reclama e nem coloca a culpa nos outros. Ah, mas minha vida é assim porque meu marido não muda, porque eu não tive oportunidades, porque meus pais não deixaram eu estudar, porque, gente, tem gente que vai lá no passado botar a culpa, às vezes até em quem já morreu, para não ter que fazer o que tem que fazer hoje. Se seus pais não te deram oportunidade, faça você a sua oportunidade hoje. A gente precisa parar de olhar só para o problema, só para aquilo que não dá certo. Olhe para as possibilidades, muda o foco. Nosso cérebro só foca em uma coisa de cada vez. Se eu estou focado no problema, eu não vou ver a solução, nem a possibilidade dela, nem a sombra dessa solução, eu não vou ver, porque eu estou ocupada olhando para o problema. Né? Geice, eu quero agradecer você muito, muito, né, por querer, né, compartilhar a sua história para ajudar outras pessoas. Já é a segunda live que a gente faz, Geice sempre se dispõe a falar para ajudar outras pessoas, né, e isso é muito honroso, usar a nossa história para abençoar outras pessoas. Né? Isso é honra, né? Eu tenho que honrar aquele que eu sirvo. Ele veio fazer isso, né? Ele abriu mão da vida dele para nos servir. Então agora nós também podemos servir uns aos outros, seja com a nossa história, seja com o nosso ouvido, seja com o nosso dinheiro, seja com a nossa energia, seja com o nosso tempo. Então a gente tem que ajudar o próximo da maneira como nós podemos no momento em que estamos. Se a gente pode, que a gente não seja covarde, mas que a gente faça o que tem que ser feito, tanto por nós quanto pelo outro. Ok? Isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Geice? Muito obrigada, sempre agradecer, estou disponível para estar aqui ajudando, né, falando, ajudando o próximo, porque a gente sabe que é muito importante. E vou carregar você e esse grupo maravilhoso sempre comigo. E se precisar, a gente está aqui. Cleidinha já até falou com você aí, ó, você viu? Saudade. Cleidinha tá desde o início, né? Cleidinha, minha parceira de sempre.
Então tá bom, gratidão aí pela sua disponibilidade, tá bom, por compartilhar sua história. E eu tô aqui, tá? Se precisar, eis-me aqui. Tamo Eu também estou com um grupo de homens, meu irmão fica junto comigo nesse grupo, e Cleide também está lá nesse grupo, que é ela que está trazendo algumas pessoas que ela conheceu que precisam de ajuda, né? Se você conhece homens que estão precisando de ajuda, me chama no privado que eu vou mandar o link do grupo para esses homens também evoluírem. Afinal de contas, as mulheres precisam de homens evoluídos também, né? Que estão sendo aperfeiçoados também. Não só elas se aperfeiçoarem, porque um impacta no outro, né? Tanto a mulher na vida do homem, quanto o homem na vida da mulher. Então, o grupo eu tenho só de homens e só de mulheres, tá bom? Só vocês me chamarem aí. Um beijo no coração, gratidão a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.